Vamos saber quem esteja na casa pela primeira vez. Bem-vinda. No final estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que pretenda. Hoje temos a visita do nosso irmão, nosso companheiro Jaime Domingos, que é dirigente e trabalhador da Associação Espírita Cristã Francisco de Assis. Aqui há a outra associação que é fraterna, na designação. A Associação Espírita Cristã Francisco de Assis está sediada em Nogueira da Resedora. Aquilo é Conselho de São João de Ver, não é? É da Feira. É? Feira. É da Feira. Portanto, em Vila da Feira. E está aqui hoje porque a União Espírita da Região Porto dinamiza intercâmbio de palestrantes das várias associações que são afiliadas. Nós já fomos à Associação Francisco de Assis e agora coube a vez de retribuírem a visita, e é com todo o gosto que temos aqui o nosso companheiro, os nossos irmãos. Desejamos sempre a sua presença com muito gosto, e aqui estaremos hoje a apresentar o seu trabalho com muita expectativa. Queríamos dizer que vamos então iniciar o nosso trabalho, como é costume, com uma oração, com uma leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, cujo título é Seguir a Verdade, de Emmanuel. E é um excerto, um comentário do excerto da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, versículo 15, que diz: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. E depois Emmanuel comenta: porque a verdade participa igualmente da condição relativa, e inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos de crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com o Cristo. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Um abraço. Eu agradeço o convite. Vocês vão ter que me ouvir há algum tempo. Espero estar à altura de os auxiliar. O tema em si é um bocado pesado, mas não é com esse sentido de sombrear alguém com o tema. E sim para que nós possamos refletir, para quando estejamos de alguma forma passando por um momento que nos possamos refletir e possamos desembaraçar de toda e qualquer tristeza que a vida nos traz. Vamos fazer uma pequena oração então, para iniciar os trabalhos. Vamos recolher-nos com Jesus e agradecer ao Pai neste dia
em que a nossa estrela maior brilha no chão. Te pedimos, Pai, que a tua luz brilhe em nossos corações. Possamos sentir nas nossas emoções, nas nossas compaixões, o sentimento verdadeiro do amor. Possamos caminhar entre irmãos nossos com o sentimento de caridade. Que o fruto da solidariedade, da igualdade, possam fluir sobre nós e possamos assim, auxiliando-nos, comparando-nos uns aos outros, com as nossas dificuldades, mas sempre com a tua presença, possamos caminhar neste caminho que nos leva a ti e que em todos estes irmãos que também nos acompanham, já desencarnados, possam receber as luzes do amparo, as luzes da esperança, possam receber o conhecimento que os eleva a ti. Te pedimos auxílio, Pai, por toda a humanidade, por todos estes lugares onde a guerra ainda persiste, onde irmãos sofrem por verem partida os seus irmãos, onde filhos sofrem por verem partida os seus pais, onde pais sofrem por verem partida os seus filhos. Te pedimos auxílio para que nos corações dos nossos mandatários possam crescer esses fundamentos que Jesus deixou na terra. Te pedimos auxílio por todos estes vales onde a sombra do ódio ainda persiste, que a luz do teu amor chegue a todos eles. E te peço humildemente, Pai, que neste momento em que me coloco a trabalhar na tua seara, possa receber a tua inspiração, não por mim, mas por todos estes irmãos que me ouvem, possam de alguma forma refletir e de alguma forma sentirem-se melhores. E é com um grande agradecimento que iniciamos o trabalho de hoje. Vou falar um pouco sobre melancolia, que é a palavra inicial. A palavra depressão tem pouco tempo, mas uma coisa é precisamente igual à outra. A melancolia não é de agora. É uma doença que nós já vem desde, se calhar, do princípio da humanidade. Começa a haver registros lá na própria Bíblia. No livro de Jó, traz-nos vários registros sobre a melancolia. Depois, mais tarde, na Grécia, novamente Aristóteles, Hipócrates, trouxe-nos várias personagens que também passaram pela melancolia. É uma doença constante. É muito normal, desculpa, é muito normal que, sendo os sofrimentos maiores, as pessoas entrem, haja mais pessoas com essa própria doença. Porque, como nós vamos ver mais à frente, é uma doença nascida da tristeza que você traz. Até que o século XIX, realmente, um cientista alemão, um estudioso alemão, colocou como depressão um problema do nosso cérebro. E vamos ver, o que eu trago hoje, é uma visão espírita do próprio problema. Para que nós possamos refletir, como eu disse há pouco, e que quando de alguma forma sentirmos a sua sombra aproximar-se de nós, nós possamos ter defesas para retaliar e rapidamente sairmos dessa tristeza. No capítulo 5, os irmãos espirituais nos dizem isto: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Uma vivência, sei lá, onde nós possamos, por exemplo, ser ricos, uma vivência de rei,
numa vida onde nós podemos ter o conforto todo possível. Podemos fazer e desfazer, sim, os reis, os imperadores, por aí fora. Os imperadores até se consideravam deuses, derivado ao poder que eles tinham. Dá-lhes de tal forma uma vivência que depois vai-lhe causar amargas dores nas vivências seguintes. Então eu fui imperador na vida anterior. Na próxima, utilizei pelo egoísmo, falta de conhecimento, utilizei de forma errada essa existência. Numa próxima existência, como consequência, eu poderei vir até inclusive como escravo. E então como é que eu vou ser? Um ser feliz? No nosso inconsciente, bem gravado, aquilo que nós fomos. E então eu trago uma tristeza enorme comigo. Porque eu trago o vício ou os hábitos do passado, mas não os consigo concretizar na próxima vida. Então eu sou, por si só, como nos diz aqui no Evangelho, eu sou, por si só, um irmão com dependência de depressivo, impulsionado à depressão. E posso iniciar essas depressões mesmo muito novos, mesmo em criança, derivado à tristeza que trago de não poder continuar a usufruir das vidas que tinham. Essas vidas de riqueza e de luxo são de tal forma preocupantes para o ser que ela vem com enormes dificuldades em vidas posteriores. Traz os seus hábitos, os seus costumes, e isso provoca uma dor imensa nas continuações das nossas vidas. Não é só a riqueza. Vários fatores viciantes no nosso corpo físico não podem nos trazer essas amarguras e traumas. Um fator que nos pode trazer grandes sequelas e consequências dolorosas é também o sexo. A viciação sexual. É um dos componentes de nível de sensação física, sim, porque o nosso corpo é um excitador de sensações que o espírito traz. E temos que trabalhá-los. Então a sexualidade ainda é um problema enorme para a humanidade. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível de Amor, fala-nos desta forma da depressão no capítulo 19. A depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico, da tristeza. Esse depressivamento emocional faz também corporal, já que se entrelaçam fenómenos fisiológicos e psicológicos. A depressão é acompanhada quase sempre da perda de fé em si mesmo, nas demais pessoas e em Deus. Eu mais à frente vou explicar como é que se processa a ligação espiritual ao nosso corpo e como é que ele é comandado. Aqui eu queria que vocês refletissem realmente sobre os momentos tristes que nós passamos na nossa existência. Nós reencarnamos. Reencarnamos por acaso. Temos um plano evolutivo. Então, quando a gente reencarna com um plano evolutivo. A maioria de nós hoje tem conhecimento desse plano evolutivo. Outros não. Outros nascem compulsoriamente, vindo diretos, e nem sequer têm preparação. Esses são mais revoltados, mais depressivos ainda. Porque vêm ainda como um homem velho do passado, sem haver aprendido nada. Então são seres que vêm recapitular a mesma existência e com dolorosas existências. Os que têm a sua preparação sabem, a priori, os momentos em que vão passar as maiores dificuldades. Posso agarrar ali o livro? A nossa reencarnação, o nosso plano evolutivo, é do género de um livro. Está tudo escrito? Não. Somos nós que o escrevemos.
mas derivado às consequências produzidas pelos erros no passado, nós nascemos com esse plano evolutivo como forma de resgate desses mesmos erros. É como se tivéssemos algumas páginas, não é como se tivéssemos, temos algumas páginas escritas e que temos que apagá-las do nosso historial. Então eu daqui até aqui não tenho nada escrito. Sou eu que o escrevo, na minha própria existência. Mas quando chegar aqui eu tenho uma página escrita, que é o sofrimento, ou a consequência, pode não ser um sofrimento, a consequência do erro que eu cometi lá no passado. Esta consequência pode ser maior ou menor, dependendo do que eu escrevi aqui. Como vocês vão ver mais à frente, nós podemos já reencarnar, não podemos reencarnarmos aquelas pessoas que têm o conceito da depressão em si mesmo. Porque há pessoas que nós analisamos e elas já trazem em si um processo depressivo. Elas reencarnam e as células novas do corpo novo recebem o historial das consequências que elas vão ter que passar na existência. Então já vêm com o seu corpo preparado para chegar a determinado momento isso acontecer. Só que o que eu escrever na minha própria existência vai de alguma forma aliviar a dor que eu vou passar nesse momento. Então se eu daqui até aqui eu tenho um mal aqui, o que é que eu posso escrever aqui que possa tirar este mal? O que é que contraria o mal? O bem. É o bem. Então, se eu inicio a minha caminhada no caminho do bem, porque reparem, Deus não quer castigar ninguém. Deus quer simplesmente que nós mudemos o nosso comportamento e que nos melhoremos. Então, se eu inicio a minha caminhada no bem, eu estou a mostrar a Deus que me modifiquei. Que nem sequer preciso de passar pela consequência, porque eu já fiz as alterações necessárias dentro de mim. Então, quando aquele momento chega, ele passa como de leve, sem sofrimento algum. Porque eu sou já uma pessoa diferente. E se eu me agarro ao homem velho, que trago do passado para o presente e continuo com o mesmo pensamento? Então aí, aquela página escrita vai nos doer. Porque nós reencarnamos para isso. Nós nascemos para o nosso melhoramento. A mudança é necessária. Hoje, as dificuldades que encontramos na vida foram construídas no passado e, inclusive, nesta. Então nós temos que refletir e vermos se queremos continuar as mesmas dificuldades ou queremos nos melhorar, construir um futuro melhor. Joana de Ângeles continua a nos dizer: a nostalgia reflete evocações inconscientes, como eu falei há pouco, que parecem haver sido ricas de momentos felizes que não mais se experimentam. Podem proceder de existências transatas do espírito que ora as recapitula nos recônditos profundos do ser, lamentando sem dar-se conta, não mais as fruir, ou de ocorrências atuais. Estas tristezas podem vir do passado, mas também podem vir do presente. Nós podemos passar por momentos de êxtase na nossa existência, em que essas alegrias extraordinárias que nos foram provocadas em determinados momentos possam ser aflições para o futuro, por não conseguir voltar a passá-las. Pode ser também uma saudade, não é? Eu posso vos dar um exemplo. Uma pessoa que está a passar um momento complicado. Caiu, vivia com uma senhora e de repente a vida dele desestruturou-se. E então
Ele, desta semana, disse uma frase que muitos de nós, se calhar, podemos lhe dizer. Eu era feliz e não sabia. Porque ele ainda não foi há muito tempo, mas agora reparou-se que, se calhar, já não consegue mais regressar àquilo que era. Isso é uma consequência da idade. E nós devemos estar preparados para isso. Daí a necessidade do nosso equilíbrio. Nos momentos felizes, não nos deixarmos ir a valores superiores àquilo que a gente pode aguentar. E dos momentos tristes, não deixarmos-nos ir a locais onde não nos vemos. Mais à frente eu falo sobre isso. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, também no capítulo 19, traz esse capítulo extraordinário. É um irmão, um psicanalista na Terra, que desencarnou e continuou os seus trabalhos com a psicanálise e fala-nos sobre a depressão, as consequências dela, de onde é que elas derivam, traz-nos realmente um capítulo excelente para nós compreendermos. Então eles dizem-nos: as influências básicas para a síndrome depressiva são muitas e podem ser encontradas nas crenças religiosas, nos comportamentos sociais, políticos, artísticos, culturais e nas mudanças sazonais, as próprias mudanças do nosso corpo. Nós poderemos chegar a determinada idade e os hormônios que nós produzimos no nosso organismo deixarem de produzir derivado à idade, e então isso provoca-nos um choque no nosso ser e trazer-nos algumas dificuldades. Por outro lado, a hereditariedade é fator decisivo na ocorrência inquietante, tanto quanto diversos outros da natureza ambiental, social, como guerras, fome, abandono, sequelas de enfermidades dilaceradoras. Se vocês repararem, são tudo fatores que contrariam a nossa vontade. Lembram-se do plano evolutivo que nós falávamos há pouco? Reencarnamos. Nós reencarnamos no local apropriado, na família apropriada, no momento apropriado para a nossa evolução. Então as dificuldades que nos surgem não são momentâneas, nem são dos momentos. As dificuldades que são criadas pelas pessoas que convivem connosco não são propriamente as dificuldades criadas por eles, mas aquilo que nós trazemos como necessidade evolutiva. O que faz com que estes interesses, estes embates, nós projetamos uma vida, projetamos um pequeno construção de felicidade e depois, como nós estamos aqui reencarnados para evoluirmos, muitas das vezes a vida não nos traz aquilo que a gente quer. E então é nesses embates que nós sentimos uma tristeza. Quando nós sentimos uma tristeza com a nossa vida, com quem é que vocês acham que nós estamos a sentir-nos tristes? Com Deus. Estamos a dizer a Deus que estamos tristes com a vida que Ele nos deu. Mas se Deus é bom, tudo o que Deus queria é bom. Então, se a dificuldade que eu estou a passar neste momento foi projetada por Deus, então essa dificuldade é boa mesmo que nos dou. Deus não se preocupa propriamente com o momento, mas com aquilo que vai brotar nesse momento. Com a nossa evolução espiritual na passagem por essa dificuldade. É nisso que Deus projeta em nós. E estas dificuldades que nos surgem na vida são precisamente para isso. Não sei se vocês já de certeza que ouviram falar de José, o embaixador de Faraó. O filho de Jacó. Ele foi para embaixador por saber ler os sonhos do Faraó. O Faraó tinha tido 2 sonhos em 2 noites. Numa noite, 7 vacas gordas, pasto todo cheio, tudo com maravilhosos, como eles queriam, na altura em que todos nós queremos. No outro dia a seguir, ele sonhou com 7 vacas magras e tudo seco.
não havia produção agrícola nenhuma. Fome por todo lado. Ninguém soube dizer ao faraó o que é que esses sonhos representavam. Até que chamaram José. E José disse ao faraó, esses sonhos representam 7 anos de existência, onde nós vamos ter de tudo. Onde tudo vai ser criação. E vamos ter 7 anos de grande fome. E o faraó ficou estupefacto pela lógica da compreensão que José falou. E então ele perguntou-lhe como é que nós devemos fazer então. E José disse, durante os 7 anos bons, nós devemos de construir silos, guardar o milho, guardar a farinha, para que depois, nos magos, nós pudéssemos ter para sustentar nesses anos difíceis. Essa passagem reflete-se nas nossas existências. Passamos por momentos bons, onde a tranquilidade parece, onde a vida parece prosperar. Mas reparem, são simplesmente momentos onde nós devemos fruir as energias e prepararmos para a dificuldade que daí deriva. Porque também vamos passar. A vida é construída de ciclos. Umas vezes bons, para reanimarmos e adquirirmos energias, e outras vezes difíceis, para que nós possamos nos libertar dos erros cometidos que trazemos em todos nós. Aqui, quando fala da hereditariedade, não pensem que nós somos expressivos por culpa dos nossos pais. Esqueçam isso. Derivado às várias existências em conjunto. Allan Kardec nos diz que nós, geralmente, reencarnamos no seio familiar, onde as pessoas que nos amam e também aquelas que nos odeiam, para que esse ódio possa ser retirado. Mas normalmente, geralmente, nascemos no mesmo seio familiar e progredimos em família. Então, o que nos diz isso é que muitos dos problemas dos pais também são os problemas dos filhos. Daí a recepção dos genes, das doenças, muitas das vezes, e se tornam as doenças hereditárias, por necessidade evolutiva também do filho. O irmão continua-nos a dizer, ao reencarnar-se o espírito, o seu pé-espírito imprime no futuro programa genético do ser os requisitos depurativos que lhe são indispensáveis ao crescimento interior e à reparação dos gravames praticados. Como eu falei logo no início, quando nós reencarnamos, nós trazemos esse plano evolutivo e ao mesmo tempo trazemos os nossos erros, o historial do passado. Por exemplo, alguém que partiu alcoolizado, que não conseguiu vencer o vício do álcool. Na próxima existência, o ser que está a ser constituído no ventre da mãe, as células vão receber o historial desse mesmo irmão. E esse irmão, ao chegar à idade da adolescência, vai ter uma propensão enorme para regressar ao alcoolismo. Normalmente, quando nós, não sei se passaram por isso, eu passei. A primeira vez que eu pus um cigarro à boca, eu achei aquilo tão horroroso que botei o cigarro ao chão e apaguei. E fiquei eu a pensar, não sei como há pessoas que gostam disto. Sabem porquê? No passado eu já fui fumador. E trazia consequências nesta existência ainda de fumador. Eu trouxe bronquite alérgico até aos 9 anos, que é uma das consequências de fumar. E, de alguma forma, nas existências passadas eu consegui me livrar desse vício. Então as minhas células já não reconheceram o gosto pelo tabaco. Mas aquele que ainda traz esse vício
as células vão aceitá-lo e vão se sentir. Porque elas receberam o historial do passado. Então trazem isso dentro de si. Não é só do álcool, dos várias dificuldades que todos nós teremos. Façam de conta que eu tenho uma garrafa de água na mão. Eu estava à procura de uma garrafa de água com Só garrafões. Sério? Só garrafões. Eu utilizo muito este exemplo. Desculpa, cuidado que está aberto. Está aberto. Façam de conta que nós somos isto, uma garrafa de água. Desencarnamos com todos os nossos problemas. Não desencarnamos, dificilmente desencarnamos luminosos como está a água. Desencarnamos meio passos, opacos, derivado às dificuldades, à personalidade que nós criamos, aos vínculos que nós criamos, às paixões aqui da Terra. Então partimos um pouco opacos, ou muito opacos. Como aconteceu com o André Luís. 8 anos nas umbralinas, libertou-se da personalidade e dos vínculos à personalidade que ele trazia nesses 8 anos e foi recebido no nosso lar. Aprendeu, recebeu conhecimentos para uma nova reencarnação. Mas vocês acham que ele libertou-se no plano espiritual daquilo que o tornava opaco? Não. O que sucedeu foi que aquilo refletiu-se no fundo, baixou, derivado a eu não ter o corpo físico. Ficou tudo mais claro para o espírito. Reconheceu-se e reconheceu melhor Deus. Mas na próxima reencarnação, o que é que vai suceder? Ele vai vir transparente, luminoso? Ou vai vir com aquilo que está no fundo? O nosso corpo é um excitador de sensações. Daí a animalização. E o que é que faz? Faz com que as nossas dificuldades, como espírito, o nosso corpo excita-se. Seja em que aspecto for. Então nós iniciamos a nossa vida e essas dificuldades que nós trazemos do passado, elas sobressaem em nós. Sabem porquê? Porque nós temos que nos libertar delas. Então só as reconhecendo, só reconhecendo o mal que trazemos, é que nós conseguimos nos libertar e modificar esse comportamento. Em todos os aspectos. Então quando nós reencarnamos, as nossas células recebem esse historial, essas dificuldades. E podem despontar a qualquer altura. Eu posso estar a comer um rico peixe, grelhadinho, não é? E uma espinha espetar-me na garganta. E dessa espinha despontar um cancro. Vocês acham que foi a espinha que fez com que eu ganhasse o cancro? Foi só o momento para o cancro aparecer. Porque eu já trazia o cancro comigo. Os genes registram o desconcerto vibratório produzido pelas ações incorretas no futuro reencarnado, passando a constituir-se um campo no qual se apresentarão os distúrbios do futuro quimismo cerebral. Derivado à depressão, a depressão ser um fator psicológico, é sempre na nossa mente que nós trazemos estes distúrbios. Não sei quanto tempo ainda tenho. São 2 horas, não é? É o meio-dia. A perturbação depressiva, continuamos a dizer, ainda pode apresentar-se como grave, menos grave, crónica, distímica, cuja fronteira é muito difícil de ser estabelecida. Pode trazer-nos consequências enormes. A pior consequência é mesmo o suicídio. Não é que todas, mais à frente vou falar um pouco sobre o suicídio, não é que todas as depressões deem suicídio, mas 80% dos suicidas são depressivos. Por isso, até que ponto isso é grave?
E realmente nós podemos ter momentos depressivos, onde a tristeza se instala, mas como que adquirimos as energias necessárias para nos libertar delas rapidamente? Outras alturas não. Acho que venho a seguir. Era aqui onde eu queria chegar. André Luiz, no livro Ação e Reação, entra-nos isto. Da mente clareada pela razão, cede dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de raios ainda inabordáveis à precriação humana. Raios esses que vitalizam os centros pré-espíriticos, em cujo meandro se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que a seu turno despedem recursos que nos garantem a estabilidade do campo celular. Todos nós aqui sabemos que temos um corpo espiritual e um corpo físico, não é? A ligação do corpo espiritual ao corpo físico é feita através de campos energéticos e de... como é que se chama as redes? Os plexos. Os plexos é como se fossem raízes que saem dos chakras, dos nossos centros energéticos, e que se reinstalam e se ligam ao nosso corpo físico. E esses mesmos chakras, o coronário, frontal, laríngico, cardíaco, esplénico, genésico, estão ligados ao sistema endócrino do nosso organismo, do nosso corpo. Então são esses centros genésicos, esses centros energéticos, no fundo, que controlam a nossa vivência uns com os outros e as captações de energias e tudo mais. O coronário é a ligação ao plano espiritual. É onde a gente recebe as energias do plano espiritual. As energias de Deus. Está ligado à epifíse e à glândula pineal, que é a que envolve todos os outros do nosso sistema endócrino. Nós temos aqui a tireoide e a paratireoide, o timo, as renais, as suprarrenais, por aí fora. Todas elas libertam enzimas e neurotransmissores. Os neurotransmissores que nos criam alguma dificuldade e que nos projetam para a depressão é a falta de serotonina e noradrenalina. A dopamina também. A dopamina é a enzima do prazer. A serotonina é da alegria. A noradrenalina é energética. Então, uma vez havendo um descontrole cá em cima, esses neurotransmissores deixam de ser projetados pelo nosso organismo. E entramos em colapso. Quando aqui o cardíaco deixa de funcionar, o ser faz assim. Bom, a vida deixa de ter objetivo, de ter alegria. Ficamos fechados só em nós. E um problema pequeno torna-se um problema enorme. Temos imensas dificuldades em sentir alegria, seja de onde é que quer que for. É como se a vida deixasse de existir. Precisamos dos médicos. Precisamos. Os antidepressivos, no fundo, o que o irmão nos diz é que são os retentores da serotonina, para que nós possamos sentirmos mais vivos, mais alegria. Mas esse caminho deve ser seguido ou auxiliado a par com a espiritualidade. Mas nós vamos falar já sobre isto. Vocês compreenderam esta parte? A parte espiritual, que tem uma ligação enorme. Nós vamos aos médicos e pensamos que curamos o corpo com um químico que recebemos. Mas se não curarmos a doença no ser espiritual, esse químico só vai fazer reação temporariamente. Porque a doença prevalece e vai continuar lá. Basta surgir um pequeno senão e ela desponta novamente. Todos nós
derivado às dificuldades que nós criamos no passado, trazemos em nós um ponto frágil no nosso organismo. E basta nós seguirmos o caminho do mal, ou fazermos algo errado, ou algo que nos entristeça, ou que nos revolte e baixe as nossas vibrações, a doença aparece no nosso corpo físico. Porque as células não receberam as energias adequadas a se revitalizarem e a se sentirem felizes. Nesse capítulo, o irmão Ferdinando Binago traz-nos um problema também depressivo pela obsessão. Nesse capítulo não podemos olvidar aqueles outros espíritos que foram vitimados pelo infrator, que agora retornam ao palco terrestre a fim de crescer interiormente. São atraídos psiquicamente aos antigos verdugos, com eles mantendo o intercurso vibratório danoso que esses últimos conduz a transtornos obsessivos infelizes. A depressão pode ser provocada pela obsessão, mas não é sempre consequência. Mas sempre que nós caímos na depressão, mais tarde ou mais cedo também caímos na obsessão. Sabem porquê? Porque a nossa vibração baixa. André Luiz traz-nos um pensamento condicionado. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez. No mecanismo da mediunidade, ele nos fala que todos nós temos o pensamento condicionado, derivado àquilo que nós aprendemos, que nós vemos, que nós ouvimos. Então os nossos pensamentos circulam nesse aprendizado. Quando São Luís nos manda refletir, no final do dia, se havemos feito algo de errado, se poderíamos melhorar alguma coisa, é precisamente nesse pensamento condicionado que nós devemos refletir. Façam de conta que eu estou a tirar uma média, não é? Então eu tenho aqui uma faixa onde tem as minhas vibrações mentais. E onde eu vou refletir, se eu durante o dia a minha vibração mental esteve mais no ponto alto ou se esteve mais no ponto baixo. A depressão, ou a tristeza, ou a melancolia, como vocês queiram chamar, e pode ser momentânea, traz-nos aos pontos mais baixos do nosso pensamento. Vocês acham que a depressão é só dos encarnados? Não. Existem muitos irmãos espirituais depressivos, porque ainda não se conseguiram libertar da personalidade que agarraram na Terra. Então o que é que sucede? Nós funcionamos por sintonia, por empatia. O que sucede é que quando nós baixamos a nossa vibração, e a depressão é uma das formas, ou uma consequência da vibração baixa, nós entramos em comunicação com seres espirituais inferiores e depressivos. O que torna a nossa depressão ainda muito maior. É como se o nosso mundo ficasse parecido com esta imagem. Eu estou triste. Os seres que me acompanham estão tristes. Será que não recebemos auxílio de Deus? Recebemos. Mas a vontade de sair tem que ser nossa. Reparem que a tristeza é tristeza para com Deus, de não aceitação das dificuldades que estão-nos a acontecer na nossa vida. Então somos nós que temos que dar a volta. Somos nós que queremos pedir, pretendemos regressar às linhas de Deus. Esse caminho tem sido feito por nós. Instalado o plugo, ou as fichas, na tomada perispiritual, o intercâmbio doentio conseguirá atingindo o paciente até ao momento quando seja atendido por psicoterapia especial, qual seja a bioenergia por intermédio dos passos, da água fluidificada, da oração, das vibrações favoráveis à sua restauração, a alteração da conduta mental, comportamental, que contribuirão para anular os efeitos morbosos da incidência alienatória.
alienadora. Reparem que esse processo depressivo não é rápido. Nós vamos entristecendo, as energias, lá está, do nosso organismo vão baixando e, pouco a pouco, nós vamos aprofundando, chegando àquele campo escuro, sombrio, fechados dentro de nós. Vocês acham que a cura é rápida? É igualmente também lenta. E uma vez que a maior força nós podemos ser auxiliados. E o Espiritismo traz-nos esse auxílio. Não só auxílio depois da depressão, como também o auxílio preventivo para não cairmos nela. Então o caminho tem que ser no nosso campo mental. O passe auxilia-nos energeticamente. Auxilia imenso. Mas aqui a sintonização tem que se mudar. O comportamento mental tem que ser alterado. Temos que buscar ideias novas, lugares felizes. Algo de grande importância. Se nós não podemos ir ao momento de êxtase que nos pode provocar dores, nós devemos procurar momentos felizes. Reparem que nós podemos passar pelos momentos felizes nem darmos conta deles. Só depois, quando a dor chega, é que dizemos assim: eu era feliz e não sabia. Então esses momentos são necessários na nossa vida. Mas é necessário que nós sintamos felizes quando estivermos a passar. Joana de Anjos diz-nos: ainda podemos relacionar como psicogenese de alguns estados depressivos com impulsos suicidas. A conclusão a que o indivíduo chega considerando-se um fracasso na sua condição masculina ou feminina, determinando-se por não continuar a existência. Sim, eu não sei como é que vocês se sentem a falar de suicídio. Eu tremo todo por dentro. Consequentemente, já poderei ter passado por isso, por esse sofrimento. E aquilo que nos chega dos irmãos espirituais é uma dor enorme, é um tormento enorme. Então, por muito difícil que a nossa vida esteja, é sempre preferível enfrentá-la. Eu fiquei gravado com um jovem que veio na nossa modernidade e disse uma frase: eu saí do sofrimento e passei para a tortura. Com a depressão, nada disto conta. Nós estamos aqui a refletir sobre pensamentos. A pessoa depressiva tem dificuldades de refletir. Quando Joana de Anjos diz que a depressão é uma falta de fé, porque a pessoa, quando cai em depressão, já não tem impulso para nada. Mais alto. Eu falo baixinho, não sei. Então, há uma necessidade de nós olharmos à nossa volta, analisarmos. Isso pode acontecer a qualquer um de nós. Então, nós devemos de olhar para os seres que nos acompanham durante a nossa existência e auxiliá-los da melhor forma quando sentirmos que, de alguma forma, eles estão a cair nesse buraco. Estejamos em alerta. Lembremos que nós somos os trabalhadores da última hora. Não é por nada, somos nós que estamos cá. Então, trabalhemos. Estamos aqui numa sala onde somos nós, ninguém veio obrigado. Ou acho eu. Viemos, procuramos Jesus. Jesus já despertou em nós. Então é necessidade de nós pormos Jesus a trabalhar dentro de nós e no nosso exterior, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Ele espera que nós façamos o nosso trabalho. E sempre que nós não façamos o bem, estamos a fazer um mal imenso. A depressão, mesmo quando decorra de uma psicogenese bem delineada, seja pela hereditariedade, pelos fatores psicossociais e outros, sua causa profunda se encontra sempre no espírito.
é endividado que renasce para livrar-se da injunção penosa que se entregou. Não culpemos ninguém pelos nossos problemas. As nossas dificuldades, as nossas dores que nós passamos na nossa existência, somos nós mesmos que as trazemos. Então temos que aprender a viver com elas e a seguir em frente, mostrando a Deus que aceitamos a vida que Ele nos deu, buscando forças no Evangelho. O Evangelho hoje continua a ser tão atual como foi quando Jesus praticou. Hoje temos uma compreensão mais alargada daquilo que realmente Jesus praticou e nos ensinou. Hoje deveríamos estar com maior fé do que os primeiros cristãos. E eu pergunto-vos, vocês fariam o que eles fizeram? Se calhar não. A mente exteriorizando as aspirações do espírito impõe à organização somática as suas próprias aspirações, preferências que se corporificam, quando mórbidas, nas mais diferentes dependências e patologias responsáveis pela desarticulação dos mecanismos. Nós próprios exteriorizamos, vivemos e convivemos com os nossos próprios pensamentos. O ar que respiramos é contaminado ou iluminado por aquilo que a gente pensa. Assim sendo, qualquer abordagem terapêutica não deve ser parcial, e sim holística. Quando falamos holística, é tratarmos o corpo e tratarmos o espírito. Um dia, a nossa ciência chegará a essa conclusão. E a depressão, sendo um problema espiritual que o ser traz, mais ainda deve ser tratado dessa forma. Deve ser tratado no médico, no psicanalista, e deve ser tratado espiritualmente, para que a cura se faça de fora para dentro e de dentro para fora. O Espiritismo traz-nos os porquês das nossas dificuldades, traz-nos a vida futura, traz-nos também o conhecimento das próprias dificuldades que todos nós temos. E isso deve projetar em nós uma prevenção para não cairmos em tristeza. Porque todo o mal que nós possamos estar a passar é temporário. Mas o bem também é. Lembrai-vos de que durante o vosso segredo na terra tendes de desempenhar uma missão, nos diz o Evangelho, que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Vocês acham que a gente reencarna só para nós? Todos nós somos missionários. O que é que vocês acham? Somos. Todos nós temos uma missão. A caridade, no fundo, o que é? O amor, no fundo, o que é? É pensar no outro. Não é? Então, todos nós trazemos essa missão. Perdemos, o depressivo perde o objetivo de vida. Porquê? Centraliza-se nele. E perde noção daquilo que ele pode fazer aos outros. O suicida-se porque ele centraliza-se no seu próprio desespero. E nem sequer pensa no sofrimento que vai provocar à família. Esse é um aspecto da tortura que ele recebe no plano espiritual. É ver a dor que deixou, que provocou com o caminho que escolheu, além de outros. Então é preciso que nós nos foquemos nisso,
Não nos centralizemos em nós. Nós estamos cá por todos os seres que convivem connosco. A nossa família, não pensa que é só a nossa família de sangue. Como eu falei ao princípio, nós trazemos um plano evolutivo. E com esse plano evolutivo trazemos uma família evolutiva, correspondente a esse plano. Então todos os seres que circulam, que passam pela nossa existência, fazem parte da nossa família. Mesmo aqueles que nos trazem às vezes alguns amargores. Não há como negar-se. Jesus Cristo é um psicoterapeuta excepcional, diz-nos o irmão Filomeno de Miranda, da humanidade. O único que pode penetrar psicamente no âmago do ser, auxiliando na reestruturação da personalidade, da individualidade, facultando-lhe uma perfeita identificação entre o ego e o self, harmonizando para que não mais incida em compromissos degenerativos. Jesus viveu numa altura em que mesmo os irmãos, os apóstolos, que conviveram mais diretamente com Jesus, não o compreendiam. Ele falava e eles ficavam com as palavras. Mas os conceitos que Jesus ensinava eram só para serem clareados mais tarde. Vocês acham que isso não é um fator de tristeza? Hipócrates e Aristóteles falam-nos que Sócrates e Platão passaram pela melancolia, pela depressão. Porque eram seres intelectuais super desenvolvidos para a altura em que viviam. Jesus viveu o mesmo, mas nunca entrou na melancolia. Porque ele sabia quem nós éramos. Que éramos ainda infantis. Não é que a gente tenha evoluído muito. Eu acho que ainda continuamos lá. Quando alguma coisa menos boa nos chega, o que é que a gente faz? Porque a mim. Mas os seus ensinamentos, a sua postura perante a vida. Reparem que os ensinamentos de Jesus não foram falados. Foram praticados. O que marcou mais os apóstolos foram as vivências que Jesus entre eles. E foi isso que ficou gravado nas suas mentes. E como eu disse há pouco, o Evangelho continua atual. Os problemas podem ter mudado de cor, mas continuam os mesmos. As dificuldades podem ter mudado sem mudar nada. Os nossos jovens dizem, os nossos filhos dizem que nós eram outros tempos, vocês sois agora dinossauros, agora a vida é outra. Não, as dificuldades continuam as mesmas. Até podem ter cores diferentes. É essencial que nós auxiliemos nas missões que nós trazemos. Olhemos para os nossos filhos com esse olhar. Tu vais precisar disto no futuro. E vão precisar de Jesus, podem ter a certeza. Porque por muito que a gente faça por eles, eles trazem consigo o seu mapa evolutivo, o seu plano reencarnatório. Não conseguimos impedir que eles sofram, porque o sofrimento é necessário para eles evoluírem. Podemos auxiliá-los para que eles não sofram tanto. Amaciar as suas próprias dificuldades. E é importante que eles tenham Jesus consigo. Não é só para eles. O pai que se preocupa com os filhos, todos nós nos preocupamos. De uma forma ou de outra, com mais conhecimento ou menos conhecimento. Mas aquele que tem mais conhecimento está mais preparado para auxiliar. Então há necessidade de os pais procurarem esse conhecimento para que estejamos melhores preparados para auxiliar o ser que reencarna no nosso lar. Com os seus próprios problemas, com as suas virtudes, mas vai construir e continuar a sua caminhada. E precisa desses esclarecimentos da São Senhor.
Essa é a nossa maior missão. Para terminar, que já está na hora, a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. No Evangelho, capítulo 5. Reparem que um dos fatores mais importantes que nos auxiliam mais dos ensinos de Jesus, o primeiro é o amor, é claro. Mas se não estando nós preparados ainda para reconhecer esse amor, ainda estamos em processo de aprendizado, foi o reconhecimento da vida futura. Então nós somos espíritos encarnados temporariamente. E as dificuldades podem ser enormes, mas nós sabemos que é só temporário. E uma existência passa num pequeno lapso. E nós, como seres espirituais imortais, o que importa é o que parte daqui para lá. Portanto, nós enfrentamos as nossas dificuldades sempre com os pensamentos em Jesus. Quando nós estivermos apertados lá no tormento, lembremos de Jesus e perguntemos: se fosse Jesus, o que é que fazia? Que basta só esse pensamento, essa relação direcional para nós sermos assistidos. E é o que eu trazia para hoje. 11 horas. Vocês têm alguma pergunta? Ou algo que ficou menos esclarecido que vocês queiram ver? A responsabilidade que nós temos com este conhecimento, temos outro tipo de pensamento, de sentimento e atitude. É mais isso. Sim. O trabalho de hoje é mais isso. É mais uma reflexão para nós termos no nosso consciente, para que quando a sombra surja, nós possamos ter alertas, para que possamos analisar e ver: não é por este caminho. Este caminho eu sei aonde me vai levar. E o pior medo da depressão é levar ao suicídio. Espero que de alguma forma tenha auxiliado e obrigada por me terem ouvido. Obrigado. Naturalmente que o tema desenvolvido esta manhã é uma proposta de reflexão sobre o nosso desempenho na vida diante da eternidade, que é um atributo do Espírito, e, portanto, esse caminho a percorrer deve ser feito com coragem, com determinação, tendo por objetivo a vitória sobre nós mesmos. Estamos inapelavelmente destinados ao bem, à felicidade, à alegria. E, portanto, o estado depressivo é sempre sinónimo de alguma tristeza mais profunda, mas é também um alerta sobre o nosso afastamento do ponto de equilíbrio face ao Criador e à própria vida. Importa, pois, trabalhar a mente e apreciar aquilo que temos, já que Deus é infinitamente bom e, apesar dos nossos sonhos nem sempre estarem em concordância com a realidade da vida, Deus tudo provê para que saiamos vitoriosos da vida. Então, terminamos o nosso trabalho de hoje propondo a oração para que nos unamos e dirijamos a Jesus o melhor de nós. Estes momentos que são cruciais já que nos sentimos envolvidos pelas doces vibrações que os bons espíritos aqui presentes dispensam a cada um de nós. Colocando na tela mental a figura de Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas, que nos acolhe em fraternal abraço de misericórdia e de amor. Sintamo-nos, pois,
beneficiados com esse amor infinito. Da intimidade de cada um flui o melhor sentimento, que se entrelaça aos demais, e uma força poderosa que dirigimos aos planos superiores da vida, rogando a Deus, nosso Pai, o seu amparo, para que a jornada evolutiva se faça de forma tão corajosa e determinada quanto possível, tendo por objetivo a prática do bem, a superação das nossas limitações morais, para que nos integremos o melhor e rapidamente na harmonia universal e no pensamento divino. Mestre querido, Pai amado, rogamos as tuas bênçãos para todos quantos aqui nos encontramos nos dois planos da vida. E pelo tema hoje trabalhado, nós rogamos especialmente por aqueles que se encontram em debilidade física, espiritual e mental. E aqueles, Senhor, que lutam com a propensão do suicídio, para que tenham coragem nos trabalhos de ascensão moral e espiritual, para que resistam sobre as tendências que lhes assolam a alma, a fim de superarem as dificuldades. Mas para aqueles que acabaram por pôr término à sua vida e lutam agora com dificuldades mil, fica aqui o nosso registro, o nosso fraternal abraço e a certeza que esse não é o fim em si mesmo. O suicida terá todas as oportunidades para o seu reerguimento e reintegração no processo evolutivo a que estamos irremediavelmente destinados. Haja, pois, coragem e, simultaneamente, alegria e confiança irrestrita em Deus, que tudo sabe e tudo pode. Mestre amado, deixamos ainda nota de gratidão por tudo quanto nos tem sido facultado, as dificuldades inclusive, porque nos convidam à reflexão e ao aprimoramento. Que a tua paz, que o teu amor permaneçam conosco e abençoa, Senhor, todos quantos se repartem aqui pelos dois planos da vida. Muito obrigado.